Olá a todos! Já alguma vez pararam para pensar o que é que acontecia quando alguém morria há milhares e milhares de anos? Bem, hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar alguns dos segredos dos rituais pré-históricos e perceber como os nossos antepassados mais distantes lidavam com a morte. Pois, esta é talvez a pergunta mais antiga de todas, não é? A humanidade faz esta pergunta desde que existe, e pelos vistos os primeiros humanos também a faziam, e deixaram-nos pistas fascinantes que vamos agora explorar. A nossa primeira grande pista é algo que para nós hoje parece bastante normal: o ato de enterrar os mortos. Mas na altura, este passo foi uma autêntica revolução na forma de pensar. E a história começa com uns parentes nossos muito antigos, os Neandertais. Então, quem eram estes Neandertais? Pensem neles como uma outra espécie de humanos, muito robustos e super bem adaptados à idade do gelo, que viveram aqui na Europa e na Ásia. Não são nossos antepassados diretos, mas partilhamos o planeta com eles durante muito tempo, e foram dos primeiros a dar sinais claros de que se importavam com o que acontecia aos seus mortos. E aqui está o ponto-chave. Uma coisa é abandonar um corpo, outra completamente diferente é o ato deliberado de o enterrar. Isto foi um salto cognitivo gigante. Mostra que havia sentimentos envolvidos, respeito, talvez carinho e, quem sabe, a primeira faísca de uma crença de que a morte não era o fim de tudo. E atenção, não eram um buraco qualquer. As covas que eles cavavam tinham, em média, uns 60 centímetros de profundidade. Pode não parecer muito hoje em dia, mas era um esforço considerável com as ferramentas da altura, e era o suficiente para um propósito muito importante: proteger o corpo de animais necrófagos. Era, no fundo, um último gesto de proteção. Mas a história não fica por aqui. Eles não se limitavam a cavar uma cova. A próxima pista, e talvez a mais reveladora, está no que eles colocavam dentro das sepulturas. Estes objetos são como as peças de um puzzle que nos contam uma história incrível sobre a crença numa espécie de vida para além da morte. Um dos achados mas mesmo mais comuns em sepulturas pré-históricas é o ocre vermelho. É um pigmento mineral, natural, e era muito provavelmente um símbolo super poderoso. A cor vermelha estaria, quase certeza, ligada ao sangue, e por isso mesmo à própria vida. E não pensem que era só um pozinho. Em alguns locais, a camada de ocre vermelho que cobria os ossos chegava a ter 2,5 cm de espessura. Isto era uma quantidade enorme, que exigia um grande esforço a ser recolhida, preparada e aplicada. Era claramente muito importante. Então, o que é que se punha nesta mala para a grande viagem? Bem, os arqueólogos encontraram tudo um pouco. Desde objetos de adorno, como colares feitos de dentes ou conchas, a ferramentas úteis, como facas e pontas de lança, e até comida. Era como se estivessem a preparar o falecido com o essencial para uma longa jornada. E já que falámos em comida, as ofrendas podiam incluir até 4,5 kg de carne. Agora pensem, para uma comunidade de caçadores-recoltores, onde cada caloria era preciosa, isto era um sacrifício gigantesco. Mostra o quão importante era a pessoa que tinha partido para o resto do grupo. A próxima peça deste nosso puzzle é a forma como o corpo era colocado na sepultura. Não era de qualquer maneira, nada disso. A posição do corpo era cuidadosamente arranjada e tinha quase de certeza um enorme significado simbólico. A posição mais comum, e de longe, era a posição fetal. É fácil de visualizar: joelhos dobrados contra o peito, os braços recolhidos. O que é que isto poderia simbolizar? Talvez um regresso ao útero? Uma ideia de renascimento? Ou então simplesmente um estado de sono, como se estivessem à espera de acordar? E o facto de muitas vezes estarem orientados para o sol nascente ou poente reforça esta ligação aos ciclos da vida e da natureza. O interessante é que estes rituais não nos falam apenas sobre a morte e o além. Eles são uma janela espetacular para a vida daquelas pessoas. Vamos espreitar o que os túmulos nos dizem sobre as famílias e a organização da sociedade pré-histórica. Ora bem, em vez de encontrarmos apenas sepulturas individuais, começamos a ver túmulos coletivos. Pensem nisto como jazigos de família. Gerações inteiras eram enterradas no mesmo local. Isto mostra-nos o quão importantes eram os laços familiares e comunitários. Eram a base da sociedade e essa união era algo que se queria preservar para toda a eternidade. E mais, os objetos encontrados nos túmulos ajudam-nos a perceber a divisão de tarefas na comunidade. É fascinante ver como os artefactos refletem o dia-a-dia. Por exemplo, os homens, que seriam provavelmente os caçadores, eram muitas vezes enterrados com as suas armas. Já as mulheres aparecem frequentemente junto de ferramentas usadas para processar peles de animais ou preparar alimentos vegetais. Com o passar dos séculos e milénios, estes rituais foram ficando cada vez mais grandiosos. As comunidades uniram-se para um novo tipo de projeto: construir monumentos gigantescos de pedra, o que revela um nível de organização social e de respeito pelos antepassados simplesmente incrível.
E assim entramos na era dos megalitos. A palavra significa literalmente grandes pedras. E é disso mesmo que estamos a falar, de dólmens, menires, cromelecos, construções impressionantes que exigiam um esforço e uma coordenação de toda a comunidade como nunca antes visto. Para se ter uma ideia da escala, algumas das pedras usadas nestes monumentos pesavam mais de 2 toneladas. Isso é mais ou menos o peso de um carro. Imaginem só o trabalho que era preciso para mover e erguer estas pedras gigantescas sem qualquer tecnologia moderna. E como se isso não fosse desafio suficiente, muitas vezes estas pedras maciças eram transportadas por distâncias enormes, às vezes mais de 8 km, desde a pedreira até o local da construção. Isto mostra o nível de planeamento, de engenharia e, acima de tudo, de cooperação social que é verdadeiramente impressionante para a época. Então vamos juntar as peças todas. O que é que aprendemos com esta viagem? Bem, ao juntar todas estas pistas, percebemos que a necessidade de honrar os mortos, de lhes dar um tratamento especial, é algo muito antigo e profundo na nossa história enquanto seres humanos. Esta frase resume a ideia na perfeição. As práticas dos nossos antepassados, desde a escolha de umas simples flores até à construção de monumentos colossais, refletem os seus valores, a sua organização social e as suas crenças mais profundas. Exatamente da mesma forma que os nossos rituais de hoje o fazem. Se há uma ideia a reter, é esta evolução. O que começou com um simples ato de proteção, um enterro para salvaguardar um corpo, transformou-se em rituais cheios de simbolismo e, por fim, em estruturas monumentais que celebravam os antepassados. Isto mostra, de uma forma fantástica, a evolução do pensamento abstrato e simbólico da humanidade. E para terminar, fica uma pergunta no ar. E nós? O que é que os nossos rituais funerários, os nossos cemitérios, os nossos memoriais vão dizer sobre a nossa sociedade aos arqueólogos do futuro? Que história vão contar eles sobre nós? A resposta, tal como a dos nossos antepassados, ficará gravada no tempo para ser descoberta.